1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. Hoje eu quero ser bem sucinto, quero citar muitos textos da palavra também aqui, embora não dá para nós vermos todos os textos que tratam sobre o assunto da alegria, mas capítulo 2, 19 e 20, a palavra diz assim. Paulo aqui lhe faz duas perguntas muito interessantes, relacionadas à coroa da alegria. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, graças te damos, porque tu és um Pai maravilhoso. Esse é um dos teus nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Obrigado, Pai, porque tu nos fizeste teus filhos na pessoa de Cristo. Pai, nos ajuda nesta noite, pelo teu Espírito, a compreendermos algo mais a respeito da bendita pessoa de Cristo. Desvenda os nossos olhos para que possamos então contemplar as maravilhas preciosas da tua palavra. Pai Santo, nos dê visão espiritual para vermos claramente, abra os nossos ouvidos para ouvirmos de uma maneira em que teu Espírito possa trazer as comunicações divinas, para que então possamos compreender o que tu dizes na tua palavra. Pai, que teu Espírito possua as nossas mentes. Não permita, Pai, que haja distrações nesse momento, quando vamos estar, ó Pai, expondo a tua palavra, desejamos ouvir a tua voz. Aliás, a nossa expectativa é muito grande em ouvir a tua voz. Pai, faz com que nós possamos enxergar este Senhor, que é o Senhor da alegria que habita em nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós até aqui, e nós entregamos nas tuas mãos esse tempo. Frutifique a tua palavra, para que ela não volte para ti vazia, mas ela faça aquilo que apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu não sei como tem sido a tua vida com relação ao Senhor, naquilo que concerne a uma vida de celebração. Uma das coisas que de fato o Pai abomina é que quando encontra em seus filhos murmuração. A murmuração, ela expressa uma azedume da alma. Todo o cristão que de fato ele não é contente, ele é um difamador do seu Senhor. Porque o Senhor, ele não nos dá para nós alegria, ele é a alegria. E quando nós temos e somos habitados pela pessoa de Cristo, nós temos uma alegria, nós vamos ver aqui depois os textos, abundante, uma alegria que não se acaba mais. Uma alegria que ela pode ser expressada, vivenciada em meios a todo tipo de circunstâncias que para o mundo é um absurdo. O nosso Deus e Pai sempre vai trabalhar na contramão deste mundo. Por exemplo, Tiago 1:2, ele diz assim: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmãos, cá para nós, quando o mundo olha para esta loucura de Deus, o que eles pensam? Isso mesmo, loucura. Porque como nós podemos ter um motivo, e o motivo é a tribulação para nós nos alegrarmos, um motivo de toda alegria. Por que Tiago disse isso? Porque, irmãos, Tiago, ele conheceu o Senhor.
porque Tiago, ele era meio-irmão do Senhor. Tiago era filho de Maria. Mas quando ele teve uma revelação do seu irmão mais velho, que é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus, em realidade espiritual dentro dele, para ele mais nada importava. Como diz Paulo, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, sejam elas boas ou más. O que de fato não pode ser tirado de nós, e ninguém vai tirar, se você é filho de Deus, uma coisa chamada alegria. A alegria do cristão é contagiante. Hoje nós falávamos pela manhã, quando nós vamos nos reunir para ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor, irmãos, nós não podemos chegar com cara amarrada, cabisbaixo, porque, irmãos, aquele que habita em nós é o Todo-Poderoso, habita pela fé. Você tem essa convicção de que é habitado pelo Senhor, que Ele reside dentro do seu interior e que para você não falta absolutamente nada, ainda que falta tudo. Porque Paulo tem alguns contrassensos nós vamos encontrar. Para Paulo, ele disse que ele não faltava nada, ele tinha tudo, mas em certas circunstâncias a intenção, a ideia era passar para nós, e isso que ele passa lá em Filipenses, que ele passou fome, passou tribulação, passou uma série de coisas, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer circunstância. Entende? Agora, a coroa da alegria, ela é também conhecida como a coroa do ganhador de almas. Está tão claro nesse texto aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Então essa coroa da alegria é concedida àquele que é ganhador de almas. Ganhador de almas, Provérbios vai dizer que é uma pessoa sábia. O ganhador de almas, ele é sábio. Então a coroa do ganhador de almas, segundo esse texto aqui, é dada àqueles que realmente conduzem outros cristãos a um relacionamento também mais profundo com o nosso amado Senhor. Por isso que o nosso serviço ao nosso Rei, irmãos, não é um serviço que nós devemos fazer por obrigação. Se você tiver que fazer alguma coisa por obrigação, não faça, porque não vai ser aceito. Até na contribuição que nós fazemos, semeamos, Deus ama a quem dá com alegria. Com alegria. Se nós contribuímos com alegria, Ele ama. E claro que isto trará para nós grandes benefícios, porque Paulo escreveu lá em Atos 20, 35, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, irmãos, o nosso serviço ao nosso Senhor, você sabe o que significa essa palavra Senhor? Aquele que é o dono de todas as coisas. Ele pintou este quadro deste mundo, deste universo, escreveu o seu nome ali embaixo. Se você ler Gênesis, capítulo 1 e parte do capítulo 2, sempre começa assim: criou Deus, Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus criou, e Deus disse, haja separação, e Deus fez, e Deus... Mas quando Ele termina toda a sua criação, aí começa, a partir de toda a criação de Deus, você não vai encontrar mais Deus, mas Senhor Deus. Aí o Senhor, Ele vai estar em todas as Escrituras Sagradas. Ele é o nosso Senhor. Só que o nosso Senhor é um Senhor muito diferente. Primeiro que o nosso Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E o nosso serviço a Ele, muitos irmãos do passado compreenderam. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo no Salmo 100, versículo 1 e 2. Ali vai mostrar como deve ser feito o nosso serviço ao nosso amado Senhor. Por isso o Salmo 102, versículo 1 e 2, nós vamos ler aqui, inicia desta maneira. Preste atenção, olha, Salmo 100, verso 1 e 2. Celebrai
Essa palavra celebrai aqui não é uma palavra qualquer, aqui é um imperativo. Celebrai é uma ordem. Ele está dando uma ordem para nós. Mas como que eu posso ser alegre? Como que eu posso celebrar se a minha vida é vazia? Às vezes nós temos muitas doutrinas, temos regras, às vezes nós temos muito conhecimento bíblico, conhecemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se você não tiver Ele em realidade espiritual, com convicção, não mais eu, mas Cristo, porque a alegria é Ele, você não vai conseguir celebrar. E também você não será ordenado a celebrar o Senhor com júbilo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui, essa palavra todas as terras envolve, irmãos, nós temos que aprender com as árvores. Se você parar para pensar e analisar e ser uma pessoa mais atenciosa, Jesus mandou a gente olhar para passarinho. Quando raia o dia, começa a raiar o dia, o que você escuta perto da sua casa, quando tem árvores ali? Escuta os passarinhos cantando, celebrando, louvando. Eles não estão preocupados se vai ter o que comer ou não. Deus disse no Salmo 104 que Deus os sustenta. Então ele já começa o dia celebrando, cantando, uma alegria. Irmãos, faz tão bem para o nosso coração você ouvir um bem-te-vi cantando, um pardal cantando. É muito legal, soa bem aos nossos ouvidos. Nós temos que aprender com as aves. Jesus falou das aves. E aqui o versículo 2 diz assim: servi ao Senhor, de que maneira, irmãos? Com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então é o seguinte, nós devemos nos reunir dominicalmente, de manhã à noite. Então, na hora do louvor, vamos louvar, servir o Senhor com alegria. Também. Mas, irmãos, aqui nós servimos ao Senhor em todo o tempo. Você serve o teu Senhor ali no seu trabalho. O seu trabalho deve ser um trabalho com alegria. Mas o meu chefe é muito chato. Mas o meu patrão é muito chato. Querido, você tem motivos para se alegrar. Porque quem governa todas as coisas é o Senhor da alegria. Você tem essa percepção, irmãos, que Ele governa todas as coisas? Que Ele governa a sua vida? Que Ele governa o nosso respirar, Ele dá vida à respiração, que nele nós movemos. Queridos, isso é fantástico. Então, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, a questão aqui de servir ao Senhor com alegria significa que eu tenho prazer naquilo que eu realizo para Ele. Servir o Senhor com alegria, irmãos, aquilo que você faz com alegria? As meninas aqui, quando vocês estão lavando o banheiro, vocês estão lavando louça, estão cozinhando, vocês fazem com alegria? Quando você está estudando, queridos, em todo o tempo nós estamos servindo ao Senhor. A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Então o mundo aí fora não quer saber se você é evangélico, que é crente. O mundo quer ver em nós a pessoa de Cristo. E uma das manifestações da vida de Cristo em nós é alegria. Servir ao Senhor com alegria, expressa Cristo com alegria, porque é Ele quem nos habilita a servi-lo com alegria. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Agora, se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência, vamos colocar assim, deste mundo pode me satisfazer ou satisfazer, a explicação mais provável é de que eu fui criado para um outro mundo. Irmãos, Jesus Cristo ele foi muito claro quando ele disse lá em João capítulo 17, naquela oração sacerdotal, orando ao seu Pai, do versículos 14 e 16, ele disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo,
e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, isso aqui deve ferver o nosso coração de alegria. Ele nos tirou de uma realidade espiritual de mundo, e a palavra fala em Colossenses 1,13 que Ele nos transportou do império das trevas, mundo, para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. O que nós encontramos neste reino, irmãos? Segundo o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim a palavra: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, este reino é um reino de alegria. Eu acho que não pode fazer parte de celebrantes pessoas com cara azeda, cara amarrada, cara que não celebram. Se você não celebrar, pode ter certeza, a crítica vai ocupar o lugar da alegria, a murmuração, a reclamação. Você vai se tornar uma pessoa muito rabugento. É terrível, irmãos. Então, Ele colocou em nós a alegria. Agora aqui uma pergunta: você é uma pessoa alegre? Porque às vezes nós fazemos com que a vida de Cristo em nós seja tão oculta que ninguém vê. Tão oculta. Será que o teu vizinho vê Cristo em você? Se nós formos fazer uma pesquisa aqui nas vizinhanças dos filhos de Deus, quais seriam os relatórios que eles dariam para nós? Agora nós temos que saber qual é o fundamento da alegria. Qual o fundamento da alegria? Esse estilo de vida nos remete a Moisés, que ele escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés também escreveu o Salmo 90. E interessante que Deus, através de Moisés, fez ameaças, sim. Fez ameaças para aquele povo, para o povo de Deus, povo de Israel, e ameaças tão terríveis. Mas, Cláudio, você anda falando que Deus não faz ameaças? Ele não faz ameaças, porque Ele é amor, mas Ele fez ameaças daqueles que se dizem ser dele e não viver da maneira que Ele ordenou para nós, viver uma vida de alegria. Irmãos, se aquele povo não fosse alegre, e Deus Ele não muda, e se nós não vivermos um cristianismo de alegria em meio a eu vou dizer, essa pandemia nem é nada para filho de Deus, porque pandemia para filho de Deus é muita vantagem, porque se ela te pega e leva você à sepultura, irmãos, a palavra fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e a gente teme de medo, né? Claro, temos que obedecer às autoridades, sim, é um privilégio para nós, mas, irmãos, Deus fez ameaça para aquele povo de Israel. Se eles não fossem alegres, eles iam ver só uma coisa. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47 e 48. Essas ameaças aqui, elas são ameaças muito interessantes, né? São ameaças de um Deus alegre, que tem um caráter alegre e que quer que seus filhos vivam vidas alegres, independentemente do sofrimento que talvez esteja passando. Deuteronômio 28, 47, o 47 diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Então Deus havia suprido aquele povo de tudo, e eles não estavam servindo o Senhor com alegria. Então ele diz assim no 48: já que vocês não serviram a mim com alegria, porque quando fala aqui abundância de tudo, o que Deus deu para eles? Tudo, não falta. Quando fala tudo, aqui essa palavra tudo,
com abundância de tudo que eles tinham em abundância. Então, alegria também não está fora desse tudo. E a alegria foi dado a eles de uma forma abundante. Se uma pessoa está inundada pela alegria, pela abundância da alegria, você acha que tem lugar para tristeza? Tem um irmão ali no estado de São Paulo, nós íamos pregar na casa dele, então ele começou a colocar assim, alguns quadros esculpidos em madeira, e uma das coisas que ficou marcada na minha mente é assim: aqui até a tristeza pula de alegria. Não tem como a tristeza ter vez aqui, né? Então, aquele povo tinha abundância de tudo e tinha abundância de alegria também. Olha o 48. Já que vocês não me servem com alegria, porque eu dei tudo para vocês, habilitei vocês, capacitei vocês a ser um povo alegre, contagiante, que me expressassem. Vocês estão murmurando, estão reclamando? Então, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Irmãos, no reino de Deus, alegria é um assunto muito sério. Deus leva muito a sério. Ah, mas tem dia, né, que é terrível, querido. Quando você amanhecer naqueles dias terríveis, vai para o quarto, vai falar com Ele, fala: Senhor, está tendo algum vazamento na minha vida espiritual. Hoje eu estou tão cabisbaixo, estou tão triste. Irmãos, uma outra coisa que nos arremete, a alegria também nos arremete para o rei Davi. O rei Davi passou por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos e dores, mas uma das coisas que Davi prezava muito era servir ao Senhor com alegria. E Davi contemplava a alegria do Senhor a ponto de chamar o Deus, o nosso Deus que é Pai, Deus e Pai, Ele é o Deus da grande alegria. Vamos nos Salmos 43, versículo 3 e 4. O versículo 3 é para que Ele então envie a luz dEle, a verdade dEle, para que nos guie e leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, né? Salmos 43, 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Irmãos, tabernáculos, essa palavra aqui parece que como que eu vou entender tabernáculos? Que me guie, me leve ao teu santo monte. Esse monte aqui é o Monte Sião, referindo-se em Hebreus 12, vai dizer o seguinte: mas chegastes ao Monte Sião, nós vamos para lá. Se você é filho, você vai para lá, motivo para se alegrar também. E aos teus tabernáculos. O que quer dizer esses tabernáculos aqui, que então o Espírito colocou? E aos teus tabernáculos, aqueles que Deus então habita. Quem que é o tabernáculo de Deus hoje? 2 Coríntios 5, de 1 a 8, Pedro vai dizer que nós somos o tabernáculo de Deus. Paulo fala: se o nosso tabernáculo, se referindo ao seu corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício que foram feitas por pedras vivas, a igreja do Senhor. 1 Pedro 2,5, nós como pedras vivas que sois edificado casa espiritual. Efésios 2, versículo 22, fala que nós somos edifício de Deus. Um edifício ele é construído com pedras vivas, entende? Reedificação, né? Agora, aos teus tabernáculos, olha o versículo 4, então irei ao altar de Deus, que é, não é que vai ser, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. De Deus que é a minha grande alegria. Qual que era a grande alegria de Davi? Deus. Ele conseguia contemplar o Pai, sabia quem era Deus.
Então Deus era para Davi o quê? A sua grande alegria. E para nós, irmãos, você acha que é diferente? Lembra quando aqueles anjos vieram trazer a anunciação do Messias? Lá em Lucas capítulo 2, diz assim: eis que eu vos trago boas novas, que será boas novas de grande alegria, que será para todos os povos. Por que grande alegria, irmãos? Porque Ele realizou uma tão grande salvação. Atingiu o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. A salvação plena, completa. Como não vamos nos alegrar nesse aspecto aqui, irmãos? Irmãos, a genuína alegria, a verdadeira alegria na vida do cristão, ela resplandece mais no escuro. Estou falando aqui de intimidade com Deus. Quando você vai para o teu lugar ali, secreto de oração, eu creio que todos vocês devem ter um lugarzinho ali. Naquele local, quando você fala assim: Pai, meu irmão, possível não ser tocado pelo Senhor da grande alegria. Quando eu falo visitação, não é que o Espírito vem nos visitar, porque Ele já está em nós. Parece que há uma manifestação real da presença gloriosa do Espírito em nós, perceptível. E aí você vai experimentar aquela alegria indizível. Você já teve assim o privilégio de estar orando e contemplando o Pai, não pedindo coisas, contemplando, de repente você está ali jorrando lágrimas, é aquela alegria transbordante. Meu irmão, todos nós temos esse privilégio, eu e você, ir para o seu quarto, orar, se derramar diante do Senhor em lágrimas. Como é precioso isso, queridos. Tem uma comunidade, um médico cristão, ele estava observando ali o comportamento de muitos irmãos naquela comunidade, e ele disse o seguinte sobre as pessoas de cara feia, de cara amarrada. Parece que vem para a reunião da igreja, ao invés de tomar uma limonadinha com um adoçante, uma açúcar, parece que chupa um limão, vem para a comunidade azedo, entendeu? Parece que não pode nem chegar perto, parece que é um cachorro bravo, entendeu? Aquela cara amarrada assim, parece que não é feliz, não tem alegria, entende? Então, ele fez uma pergunta: por que será que tem tantas pessoas de cara amarrada vivendo a vida da igreja hoje? Porque ele disse que a igreja, segundo o entendimento dele, a igreja é um lugar de alegria, de paz, de felicidade, de adorar o Senhor. E mesmo fisicamente, ele disse que é melhor rir, é melhor ser feliz, porque ele disse o seguinte: sabe por quê? Porque para você dar uma risada, ou para você rir, ele disse que nós movemos 19 músculos da face, mas para fechar a cara precisamos movimentar 47 músculos. O médico disse isso. Então o riso é uma terapia. Tanto é que hoje as pessoas estão, os ímpios, e tem muitos que gostam também, não vamos ser hipócritas, de programas humorísticos, precisam de pilhérias, precisam de ver programas humorísticos para dar risada. Para dar risada, basta você assistir um programa evangélico que você morre da risada. Como um amigo meu lá em Arapongas disse que, olha, eu parei de ver esses programas humoristas, eu assisto esses programas evangélicos para dar risada. Mas dar risada é muito bem, faz muito bem. Eu sei que as coisas não são fáceis, irmãos, mas Moisés, mais uma vez, ele escreveu no Salmo 90, queria que vocês acompanhassem comigo aqui, Salmo 90, vamos ler do versículo 14 até o 16, Salmos 90, de 14 a 16, esses versículos aqui nos chamam muito a nossa atenção. Primeiro, que se você tiver uma vida devocional com o Senhor pela manhã, você vai ser saciado com a graça dEle, com a bondade dEle, com a benignidade dEle. Ele diz assim, Salmo 90, 14 a 16, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos
todos os nossos dias. Nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Moisés está aqui relatando a experiência dele, aquela experiência talvez de 40 anos lá atrás no deserto, pastoreando ovelhas. Deus estava desconstruindo na vida dele, ele sofreu bastante. Quando a gente lê assim, Moisés ficou 40 anos atrás do deserto, 40 anos, cuidando de ovelhas. Olha o 16, aos teus servos apareçam as tuas obras. Aqui, aos servos de Deus, a oração de Moisés é que apareçam as tuas obras. Servos, nesse sentido aqui, no original, não é filho de Deus. Ele está rogando uma maneira de orar pelos ímpios, para que aos teus servos, inclusive Satanás é servo de Deus. Ele não faz nada se Deus não autorizar. E aquilo que Deus pedir para Satanás fazer, ele tem que fazer, porque ele é Senhor de todas as coisas. Na cruz em Cristo, ele não só destruiu a morte, como aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrar-se a todos que tinham pavor da morte. Então, acabou a morte, acabou a tristeza, então reina a alegria. Então, aos teus servos apareçam as tuas obras, e agora veja a parte B, e aos seus filhos a tua glória, ou seja, haja a manifestação da tua presença. Então, queridos, o que um cristão deve ser? Hoje eu ouvi muitos aqui aleluias. Um cristão deve ser diariamente um aleluia da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Imagina, irmão, se nós, de fato, nos envolvêssemos com o Senhor, e se nós vivêssemos uma vida alegre, o que iria acontecer? A alegria celeste habitando em nós iria contagiar, pelo menos essa cidade aqui, irmãos, com certeza. Um cristão sem alegria, eu disse para vocês, vou dizer de novo, um cristão sem alegria, ele é um difamador do seu Senhor. E por quê? Porque a salvação, ela vai produzir uma coisa chamada alegria. Lembra de Davi? Quando ele matou o general Uzias, pecou com Batseba? Quando ele foi orar ao Senhor, pedindo para que Deus trocasse o coração dele, mas chega em Isaías, eu disse? Salmos, Davi, né? Lá no Salmo 51, versículo 12, qual foi a oração dele? Ele disse assim, olha, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria, porque um cristão sem alegria, ele é um contrassenso. Ele é um crente meque. Não vou falar outra parte. Em outra ocasião que envolvia também a libertação, o salmista fala dos judeus que eles estavam retornando do cativeiro. Ficaram presos muito tempo lá. E eles voltaram do cativeiro, eles estavam alegres por esse livramento, né? Eles estavam sonhando, eles estavam rindo à toa. Vocês estão livres, estão libertos. Quem que libertou? O Senhor libertou. Aí, acompanhe comigo, por favor, no Salmo 126, versículo 1 e 3, né? Então eles estavam sonhando, dando risada à toa, cantando com alegria, com uma boca cheia de riso. Mas por quê? Veja aqui, Salmo 126, versículo 1 e 3, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Essa palavra aqui, restaurou, é mudar o cativeiro. Quando o Senhor mudou o cativeiro de Sião, ficamos como quem sonha. É inacreditável. Fomos libertos agora. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, porque as nações viam o riso deles, viam a alegria deles. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Esse aqui era o testemunho das nações. Eles estão alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Mas agora eles vão dizer, com efeito, grandes coisas
Fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha que lindo, irmãos, que precioso. Aquilo que Cristo fez por mim e por você lá no Calvário, irmãos. Ele se fez carne. Você consegue imaginar isso? Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, se fez carne. Ele, irmãos, ele se humilha tanto a ponto de ficar do tamanho de um feto. Imagina o Criador de todas as coisas se colocar do tamanho de um feto. Nascer de Maria depois, da Virgem. Queridos irmãos, e depois ele começou a descer mais, foi descendo, semelhança de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele nos encontrou na nossa morte, nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele teve que descer na morte, morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida, vida de celebrantes. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é uma vida michuruca com que todos nós nascemos, não, é vida eterna, vida de Cristo, vida de Deus, vida do Espírito habitando em nós. Por isso, irmãos, que a alegria do Senhor não é um riso passageiro, não é um riso passageiro em nossa vida, mas algo permanente e completo. Por isso que Deus quer que nós estejamos transformados com a sua alegria. E a alegria de Jesus, ela deve estar em nós. Tem que estar em nós, desde o momento em que fomos salvos até a eternidade. Lembra de João 15, versículo 11? Jesus ele disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Não é uma alegria deficiente, é uma alegria celestial, uma alegria de céu dentro de nós. O reino de Deus foi colocado dentro de mim, dentro de você, se você creu. Isso é precioso. Para que o vosso gozo seja completo. Por que o nosso gozo tem que ser um gozo completo, uma alegria completa? Abra comigo, no Salmo 16, versículo 11. A nossa alegria é uma alegria completa, mas nele. Está me compreendendo? 16:11, um texto que nós conhecemos, diz assim a palavra, olha só. Tu, é Ele, irmãos, esse tu aqui é Ele. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença. Agora eu quero que você pense um pouquinho, onde está a presença dEle? Ela está em você? Aí dentro de você? Na tua presença, talvez pode ser que haja alegria. Na tua presença há plenitude. O que é a palavra plenitude? Plenitude, pleroma, algo completo, nem nada deficiente, é algo assim perfeito, completo, como Ele é perfeito. A presença dEle em nós é plena. Na tua presença há plenitude de alegria, uma alegria plena, completa. Na tua destra, irmãos, delícias passageiras, delícias perpetuamente, irmãos. Então, a alegria do Senhor é uma parte essencial da minha e da sua vida. Deve estar em nosso coração logo pela manhã. Você tem motivos para se alegrar. Quando você abre os olhos de manhã cedo, quando você acordar, respira bem fundo assim, ó. Respira bem fundo para ver se você sente cheiro de flor. Se você não sentiu o cheiro de flor, você está vivo. Se você está vivo, tem um texto que diz assim, no Salmo 116, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e exultemos nele. Irmãos, Ele prepara um dia para você se alegrar nele, irmãos. Você não pode ir para o trabalho com um cara de maracujá de gaveta. Você tem que se alegrar no Senhor, porque Ele é a tua alegria. Está me compreendendo? Então, irmãos, a alegria do Senhor deve permanecer em nós, deve nos encher
inundar, transbordar as nossas vidas. Vamos lá para um texto de Isaías. Falei que citar muita Bíblia hoje. Capítulo 60, versículo 20. E deixa marcado aí. Isaías 60, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, presta atenção. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Olha só, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Graças ao Senhor, Ele é a luz da vida. Agora, e os dias do teu luto findarão. Agora, por favor, abra ali Isaías 61, versículo 7. Aí pertinho aí. Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Perpétua alegria, uma alegria que não se acaba nunca mais. Então, irmãos, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, eu diria o seguinte: ria das circunstâncias contrárias, ria delas, ria das impossibilidades, ria cheio do Espírito Santo na presença do Senhor, porque Ele disse lá em João 16, 22, a parte B, que a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você está em Isaías? Abra aí no capítulo 35, olha aí o versículo 10. Irmãos, essa alegria aqui não é para qualquer pessoa do mundo, para qualquer religioso, é para quem é filho de Deus em Cristo Jesus. Isaías 35, 10, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, os resgatados do Senhor voltarão. Então você sabe de onde que você veio, você saiu dele. O pecado contaminou as nossas vidas, mas quando nós nascemos de novo, nós voltamos para Ele. O lugar da origem nossa é quem? É o Senhor, foi Ele que te fez. Então, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna. Oh, meu irmão, que coisa linda aqui! Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Não sei se vocês conhecem aquele Alfred Adler. Eu gosto muito de ler sobre um célebre psicólogo austríaco, que o grande estudioso do complexo de inferioridade. Ele conta o caso de dois homens, seus clientes, que haviam perdido o braço direito. Dois clientes dele perderam o braço direito. Um era cristão e o outro um conhecia o Senhor, o outro era um ímpio, Após um ano de tratamento, um deles era um homem ressentido, amargurado, macambúzio, infeliz, para quem a vida simplesmente havia acabado para ele. Acabou, eu sou um inútil. O outro, disse esse psicólogo, entretanto, era um homem alegre, radiante, cheio de vida. E sabe mais o que ele disse? Ele disse assim, ele costumava dizer até que achava demais ter recebido 2 braços, porque agora ele descobriu que com um braço só ele poderia se arranjar perfeitamente, que 2 braços, Deus era tão perfeito que havia dado 2 braços para ele, que um só ele poderia fazer tudo. Irmãos, e tem tantas pessoas que, se a gente for contar aqui, mas não é o nosso caso, falar de vida de pessoas, isso não é o caso, temos que falar dele, Então, este homem aqui, ele entendeu, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, mas na nossa vida vai ter momentos tristes também. Tristes, que o salmista diz assim, Salmo 35, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se os irmãos permitirem, eu quero ler aqui uma história que aconteceu de julho de 1863. Uma história, muitos talvez já ouviram, eu creio que já ouviram, também coloquei no canal essa história.
É de um testemunho de um médico judeu. Eu vou ler para vocês aqui, depois nós vamos então encerrar esse tempo de comunhão com a palavra. Ele disse assim, é o testemunho de um médico judeu, 1863. Ele disse assim: trabalhei como cirurgião do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Após a Batalha de Gettysburg, chegaram ao hospital vários soldados feridos, entre eles Charles Colson. Como ele era muito jovem para ser soldado, pois tinha 17 anos, alistou-se como tocador de tambor. Ele chegou com ferimentos graves, sendo necessário amputar-lhe um braço e uma perna. 1863. Quando os meus assistentes foram aplicar-lhe clorofórmio para a cirurgia, ele recusou-se e pediu para chamar-me e disse: doutor, quando eu tinha 9 anos, dei meu coração a Jesus e desde então venho aprendendo a confiar nele. Ele é a minha força, minha alegria e me sustentará enquanto o Senhor estiver amputando o meu braço e a minha perna. Então lhe pedi para que tomasse um pouco de conhaque. Mais uma vez ele respondeu: doutor, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se ajoelhou ao meu lado e pediu a Jesus para que eu nunca bebesse um gole de bebida alcoólica. Existe a possibilidade de eu morrer e ir à presença de Deus. O Senhor quer que eu chegue lá com um bafo de conhaque? Naquela ocasião, eu detestava Jesus, mas admirei a lealdade daquele rapaz com o seu Salvador. Chamei o capelão, que conhecia bem o moço, pois este frequentava as reuniões de oração. Disse o capelão: Charlie, estou muito penalizado de vê-lo assim. Charlie respondeu ao capelão: estou muito bem, senhor. O doutor me ofereceu clorofórmio e conhaque, mas eu não aceitei, pois quero me apresentar ao meu Salvador em meu juízo perfeito. Talvez você não morra, disse o capelão, mas se o senhor o levar, você deseja que eu faça alguma coisa? Capelão, respondeu o jovem, escreva uma carta para minha mãe e lhe diga que tenho lido a Bíblia todos os dias, que tenho orado sempre para que Jesus a abençoe. Estou pronto, doutor. Prometo que não vou nem gemer se o senhor não me der o clorofórmio. Garantir-lhe que não aplicaria a droga, mas antes de pegar o bisturi, fui à saleta tomar um gole de conhaque. Quando peguei a serra para cortar o osso, o rapaz colocou a ponta do travesseiro entre os dentes e sussurrou: ó Jesus, bendito Jesus, fica ao meu lado agora. O rapaz cumpriu o que prometera, não gemeu. Eu não dormi naquela noite pensando no rapaz. Pouco depois da meia-noite, levantei-me e fui ao hospital. Assim que cheguei, o enfermeiro me disse: 16 soldados morreram. E Charlie também? Indaguei-lhe. Não, dorme como um bebê. Por volta das 9 horas, o capelão leu o trecho das Escrituras para Charlie e ambos cantaram hinos de louvor. Não consigo entender, doutor, como uma pessoa sentindo tanta dor ainda era capaz de cantar, completou o enfermeiro. Passados 5 dias, desde que for operado, Charlie me chamou e disse: doutor, é chegada a minha hora. Creio que não terei mais um dia de vida. Sei que é judeu e não crê em Jesus, mas gostaria que ficasse ao meu lado e me visse morrer, confiando em meu Salvador. Tentei ficar, mas não consegui, pois aquele rapaz alegrava-se no amor daquele Jesus que eu detestava. Ele era um médico judeu. Passados 20 minutos, o enfermeiro procurou-me no consultório e me disse: doutor, Charlie está morrendo e gostaria de vê-lo novamente. Chegando ao quarto, Charlie pediu-me que segurasse a sua mão e disse: doutor, amo o Senhor porque o Senhor é judeu. O meu melhor amigo que eu tive neste mundo foi um judeu. Perguntei-lhe quem era esse seu amigo e ele replicou: Jesus. Eu quero apresentá-lo ele antes de morrer. Enquanto o Senhor me amputava, orei a Jesus pedindo que manifestasse o seu amor ao Senhor. Aquelas palavras tocaram fundo em meu coração. 12 minutos depois,
Ele dormiu tranquilo nos braços de Jesus. Durante a guerra morreram centenas de soldados, mas só compareci ao sepultamento de Charlie. As últimas palavras daquele rapaz me impressionaram muito. Possuía muitos bens materiais, mas teria dado todo o meu dinheiro para crer em Cristo como ele cria. Contudo, a fé é algo que o dinheiro não compra. Pouco tempo depois, esqueci o sermão de Charlie, embora não conseguisse esquecer-me do próprio rapaz. Durante 10 anos, lutei contra Cristo com todo o ódio que tinha por ele, até que, afinal, a oração de Charlie foi atendida. Um ano depois da minha conversão, fui a uma reunião de orações no Brooklyn, onde as pessoas davam seus testemunhos. Depois que várias pessoas falaram, levantou-se uma senhora idosa e disse: estou com os pulmões muito doentes e muito pouco tempo me resta. É um imenso prazer saber que muito breve me encontrarei com o meu filho e com Jesus. E ela continuou: ele foi ferido em uma batalha e ficou aos cuidados de um médico judeu que lhe amputou um braço e uma perna. Morreu 5 dias após a operação. O capelão escreveu-me uma carta relatando o que ocorrera entre o meu filho e o médico em seus últimos momentos de vida. Ao ouvi-la, não me contive. Levantei-me e fui correndo até ela. Apertei-lhe a mão e disse-lhe: Deus abençoe, minha irmã. A oração do seu filho já foi atendida. Sou o médico judeu por quem Charlie orou e o salvador dele agora é o meu salvador também. O amor de Jesus cativou a minha alma. Irmãos, que coisa preciosa. É para se alegrar ou para chorar? Queridos, vamos ler o último texto aqui, João 16, versículo 22, que diz assim a palavra: assim também agora vós tendes tristeza. Por que agora tendes tristeza? No mundo tereis aflições, de tudo quanto é tipo. Mas outra vez, irmãos, olha que lindo, irmãos, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai justo, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede de estar debaixo do nome do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pai Santo, continue falando aos nossos corações. Abençoa essa semana, Pai. Entregamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana. Pai, mas nos dê sempre a consciência da Tua presença, que Tu és o Senhor da alegria. Continue falando conosco, Pai. Continue se revelando a nós. Nos leve guardado para os nossos lares. Em nome de Cristo nós oramos.